E aí pessoal, Maicon Brandi aqui no Planeja Comigo. Hoje eu quero falar sobre um assunto que certamente você já ouviu bastante. Aquela famosa frase clichê: o Brasil é o país do futuro. Mas eu vou te mostrar hoje que, pelo menos nos números, o Brasil está virando um asilo gigante antes de virar uma potência. E o problema não é governo, não é Lula, não é Bolsonaro, não é o Congresso. O problema é a matemática pura. E matemática não mente. Se você tem entre 30 e 55 anos, esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir esse ano, porque a bomba relógio está contando e você é o alvo. Já aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final. Eu vou te mostrar os números que ninguém está falando e, mais importante, o que você pode fazer agora para não ser mais uma vítima dessa tragédia anunciada. Quero aproveitar também e compartilhar uma história que me dói, mas que pode salvar o seu futuro. Os meus pais são agricultores. Trabalharam mais de 40 anos na roça. Acordavam todo dia às 5 da manhã, pegava sol, chuva. Na verdade, nunca tiraram férias. Construíram a vida que eles têm hoje com as próprias mãos. Hoje, aposentados, eles recebem um salário mínimo de aposentadoria, R$ 1.621 por mês. Só que com remédios, exames e consultas, eles gastam mais de 2/3 disso por mês. Sobra pouco mais de R$ 1.000 para todo o restante: comida, luz, água, gás, lazer. E por que eu estou trazendo esse caso aqui hoje? Porque eles, infelizmente, não são exceção. Essa é a regra do Brasil. E se você quer fugir desse destino, você precisa agir hoje, não amanhã, hoje. O que eu quero te mostrar hoje é que o sistema é falho e precisamos agir por nossa própria conta para termos um futuro financeiro digno, onde tenhamos capacidade própria de cuidar de nós mesmos ou pelo menos pagar pelas nossas despesas. Vou te dar um número que deveria estar em todas as manchetes, mas infelizmente não está. A população hoje idosa de 60 anos ou mais é de 35,4 milhões de pessoas, 16,6% da população. Em 2040, ou seja, daqui a 14 anos, a população idosa, 60 ou mais, será de 52,7 milhões de pessoas, 24,8% da população, ou seja, um crescimento de 49% na população idosa. E o dado que vai destruir o sistema: razão de dependência. Hoje, nós temos 26 idosos para cada 100 pessoas em idade economicamente ativa. Em 2040, serão 40 idosos para cada 100 pessoas em idade economicamente ativa. Um aumento de 54% em somente 14 anos. Vamos traduzir isso daqui. Em 2040, a cada 2 pessoas trabalhando, vai ter um idoso dependendo. Ou seja, isso aqui é matematicamente impossível o INSS sustentar. Aqui a gente está falando somente da Previdência. Tem toda uma outra estrutura de Estado, de investimentos que precisamos sustentar e, claro, se sobrar um troco, cuidar dos nossos próprios sonhos e objetivos pessoais. Eu vou te provar nos próximos 15 minutos que os números estão piores do que a gente imagina e o risco de colapso não é um exagero. Agora vem uma parte que os políticos não gostam de falar, mas os números não mentem. A Previdência vem apresentando déficit ano após ano. Em 2023, o regime geral do INSS teve 315 bilhões de déficit. Regime dos servidores públicos, 54,8. Dos militares, 49,7. E o Fundo Constitucional do Distrito Federal, 8 bilhões. Total, 428,2 bilhões de déficit. Deixa eu traduzir isso daqui. O governo arrecadou 428 bilhões a menos do que pagou só em aposentadorias em 2023. Isso representa nada mais, nada menos do que 4% do PIB inteiro do Brasil. E o pior, esse número está crescendo. Dá só uma olhada nessas projeções do Tesouro Nacional de um estudo que eles fizeram em 2019 e o link está aqui na descrição para você ver completo. Em 2023, o dado observado do déficit do PIB era de 4%. Em 2050, esse déficit deve ser de 12 a 20,6% do PIB. Em 2100, deve ser de 21,5% a 37% do PIB. Isso significa que o buraco está crescendo, não diminuindo. E quando a gente compara esses números com os nossos vizinhos latinos, outro choque. A magnitude dos déficits é sempre pelo menos o dobro dos nossos pares. E de onde vem o dinheiro para tapar esse buraco? De impostos.
dos seus impostos. Deixa eu te explicar por que o sistema previdenciário brasileiro está condenado. O INSS funciona no modelo de repartição simples, ou seja, significa que quem trabalha hoje paga para quem está aposentado hoje. Não existe uma poupança, não existe um fundo com o seu nome. O dinheiro que você paga todo mês vai direto para o aposentado. Isso funcionava muitos anos atrás, quando tinha muito jovem trabalhando, tinha pouco idoso aposentado, as pessoas estavam vivendo menos. Mas hoje nós temos menos jovens entrando no mercado de trabalho, a taxa de natalidade caiu de 2,3 filhos por mulher em 2000 para 1,7 agora em 2026, tem mais idosos vivendo mais tempo, a expectativa de vida subiu de 70 anos lá nos anos 2000 para 78 agora em 2026 e vai continuar aumentando, e 13,5 milhões de trabalhadores informais acabam não contribuindo com o sistema. Então vamos trazer um exemplo prático para facilitar a compreensão. Em 1980 você tinha 10 trabalhadores contribuindo, 2 aposentados recebendo, ou seja, era uma proporção de 5 para 1. Agora em 2026 são 10 trabalhadores contribuindo, 3 aposentados recebendo, uma proporção de 3 para cada um. E lá em 2040 serão 10 trabalhadores contribuindo, 4 aposentados recebendo, uma proporção de 2,5 para 1. Ou seja, a matemática simplesmente não está fechando. E tem um dado que ninguém fala, mas que explica grande parte desse déficit, a Previdência Rural em 2024. A arrecadação da Previdência Rural foi de 9,9 bilhões, gasto de 191 e o déficit de 181. Ou seja, deixa eu repetir, o governo arrecadou 9,9 bilhões de reais e gastou 191 bilhões de reais. A arrecadação cobriu apenas 5,2% dos gastos. Quantidade de beneficiários rurais, quase 10 milhões de pessoas. O impacto no déficit total, 60% do déficit hoje vem da Previdência Rural. E olha, não estou criticando meus pais ou os agricultores. Estou mostrando que o sistema foi desenhado de forma equivocada. A Previdência Rural hoje funciona mais como uma assistência social do que uma previdência contributiva. Isso significa que quem trabalha na cidade está pagando a conta da zona rural. Você que tem carteira assinada está bancando todo esse prejuízo. E eu quero aproveitar e trazer uma outra verdade que dói. Uma nova reforma da Previdência vai ser muito necessária em breve, já é necessária. Mas nenhum político vai tocar nisso porque certamente é impopular. Imagina o político chegando e falando, vamos aumentar a idade mínima de aposentadoria para 70 anos. Vamos reduzir o valor das aposentadorias. Vamos aumentar o tempo de contribuição. Ele perde a eleição na hora. Mas a matemática não se importa com eleição. O buraco está crescendo e alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai ser que vai pagar essa conta? Você que tem entre 30 e 55 anos hoje. E agora eu quero também destruir uma outra ilusão que talvez muitas pessoas ainda tenham. Ah, mas eu contribuo pelo teto, vou receber bem. Olha, lamento em te dizer, mas não vai. O teto do INSS em 2026 é de R$ 8.475. Parece muito? Vamos testar. Uma pessoa que ganha R$ 15 mil por mês hoje, contribui todo mês pelo teto. Lá na frente, quando ela se aposentar, ela vai receber R$ 8.475. Uma redução de 44% na renda. E tem mais, esse valor é bruto. Tira imposto de renda disso, contribuição para a saúde, líquido vai sobrar aproximadamente R$ 7.200 por mês. Agora me responde, dá para manter um bom padrão de vida com 48% da renda? Acredito que não. E o pior, com a pressão demográfica, não será surpresa se o governo reduzir ainda mais esse teto, aumentar a idade mínima de aposentadoria, criar novos descontos. O INSS vai virar o que eu falei lá no começo, um programa de combate à miséria, não de manutenção de padrão de vida. E se você acha que a situação do teto é ruim, olha a realidade da maioria das pessoas. Vamos dar uma olhada nos dados dos beneficiários do INSS em 2024. 99,17% dos aposentados rurais recebem até um salário mínimo. Somente 0,28% dos aposentados da área urbana recebem o teto. Na área rural ninguém recebe. Isso mesmo, mais de 70% dos aposentados brasileiros vivem com até
R$ 1.621 por mês. Como eu te mostrei com os meus pais, não dá. Essa é a realidade que te espera se você não se planejar. E tem um outro fator que piora tudo isso, a inflação da saúde. Numa janela de 10 anos, de 2016 até 2025, o IPCA teve uma variação acumulada de cerca de 65%, contra uma variação de 81,5% dos gastos com saúde e cuidados pessoais. Porém, em tempos com críticas extensas a órgãos públicos que fazem apuração de indicadores fiscais, vamos olhar então para outros índices. Existe um índice chamado VCMH, Variação de Custos Médicos Hospitalares, que mede quanto a saúde sobe de preço. De 2014 a 2024, o VCMH, a inflação da saúde, variou 305%. A inflação da saúde foi quase 3 vezes maior. E qual é o maior gasto de um idoso? Saúde. Então, mesmo que o INSS reajustasse o seu benefício pela inflação geral, você está perdendo muito poder de compra na saúde. Vamos a um exemplo prático. Se meus pais, em 2014, gastavam R$ 200 por mês com remédios, seguindo o reajuste pelo IPCA, hoje esse gasto seria R$ 330 por mês. Realidade, utilizando o VCMH, eles gastam R$ 810 por mês hoje. Uma diferença de 145% a mais do que a inflação geral. E é por isso que tanta gente que se aposenta acaba dependendo dos filhos. E aqui entra uma outra parte que dói, mas pode te salvar. Você não pode contar com o governo. Não é ideologia, não estou defendendo político A ou B, é matemática. O sistema está quebrado estruturalmente e vai piorar. Então você tem aqui duas opções. Primeira, continuar achando que vai dar um jeito, que o governo vai resolver, que quando chegar lá eu vou pensar sobre isso. Resultado, você vai virar meus pais. Ou pior, vai depender dos seus filhos. Ou opção 2, aceitar a realidade e agir hoje. Qual que vai ser o resultado? Você tem uma grande chance de envelhecer com dignidade. A escolha, como sempre, é sua. Agora, eu não vou te falar para comprar produto A ou B. Não é sobre produto. Hoje eu quero falar sobre organização financeira e planejamento. Existem 3 pilares obrigatórios se você quer envelhecer bem. Pilar número 1, saber quanto você gasta. Parece óbvio, mas 90% das pessoas não sabem. Você precisa entender quanto você gasta por mês hoje, quanto você vai precisar gastar quando envelhecer, considere esses gastos com saúde que eu apresentei, e quanto de patrimônio você vai precisar acumular. No comentário fixado que eu estou deixando aqui nesse vídeo, vai ter uma planilha de controle financeiro. Essa planilha segue a mesma metodologia que nós aqui no escritório utilizamos com os nossos clientes de consultoria. Esse é o primeiro passo obrigatório. Você não consegue planejar o futuro sem saber o presente. Baixe essa planilha, preencha ela por 6, 8, 10, 12 meses e aí você vai ter uma clareza do quanto que você precisa. Pilar número 2, construir uma reserva de emergência. Antes de investir para a aposentadoria, você precisa de 4 a 6 meses de despesas guardadas em algo líquido e seguro. Por que isso? Porque imprevistos acontecem. Você pode perder o emprego, pode ficar doente ou alguém na família ficar doente, problema com carro, com casa, outros gastos inesperados. Se você não tem reserva, vai ter que quebrar investimentos de longo prazo, pagar imposto muitas vezes antecipado ou até mesmo deixar rentabilidade na mesa. Terceiro pilar, acumular patrimônio de longo prazo. Aqui sim entram os investimentos para a sua aposentadoria. Mas não é sobre produto específico, é sobre disciplina e constância. Claro, você pode utilizar aqui uma previdência privada, se fizer sentido para o seu perfil tributário, vale a pena você estruturar, vou deixar um card com um vídeo que eu falei sobre previdência. Tesouro direto de longo prazo, super importante, fundos de investimentos, ações e dividendos, as opções são variadas, o que importa é investir todo mês, independentemente do mercado, por décadas. É chato? Sim, bastante, mas funciona. Sempre funcionou. E não cometa o erro que destrói qualquer planejamento, esperar o momento certo para começar. Deixa eu te mostrar por que isso é fatal com o seu planejamento. Considerando 2 cenários, pessoa A e a pessoa B. Pessoa A começa a investir aos 30 anos, investe R$500 por mês durante 35 anos. Total investido, R$210 mil. Com juros compostos a 12% ao ano,
vai acumular cerca de 2,6 milhões de reais. Já a pessoa B começa a investir aos 40 anos. Mesmo investindo R$ 1.000 por mês, que é o dobro da pessoa A, durante 25 anos, o total investido dela, de 300 mil, com juros compostos, ela vai acumular 1,6 milhão de reais. Ou seja, a pessoa A investiu R$ 90.000 a menos, mas acumulou R$ 1 milhão a mais. Por que isso? Tempo. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Não espere ganhar mais. Não espere a situação melhorar. Comece com o que você tem agora. Ah, Michael, mas eu não tenho R$ 500 para começar. Não precisa. Hoje no Tesouro você consegue começar a investir com R$ 3, R$ 4, R$ 30, o valor que você tiver. Eu te fiz uma pergunta lá no começo e agora eu vou repetir. Você quer ser como os meus pais? Trabalhando a vida toda e recebendo um salário mínimo? Ou pior, você quer depender dos seus filhos? Porque é isso que vai acontecer se você não tomar as rédeas da sua vida financeira agora. Eu amo meus pais. Eles são guerreiros, me deram tudo que eu tenho hoje, mas eu sofro vendo a situação deles. E eu não quero que você passe por isso também quando você chegar na sua aposentadoria. Você hoje tem uma escolha. Eles talvez lá no passado não tiveram. O sistema era diferente, as informações eram escassas, eles confiaram no governo. Você tem informação, você sabe da bomba relógio. Agora a escolha é sua, agir ou ignorar. E se você chegou até aqui, você está no 1% que realmente se importam com o futuro. Agora, dá o próximo passo. Primeiro, vá lá no comentário fixado, baixa a nossa planilha de controle financeiro. É a mesma metodologia que nós utilizamos com os nossos clientes. Passo número 2, preenche ela por pelo menos 6 meses. Você vai ter uma clareza muito grande de quanto você precisa lá na frente. Terceiro passo, se você quiser uma ajuda minha para montar um planejamento completo, apareceu um QR Code na tela. É uma consultoria gratuita de 30 minutos, onde a gente vai analisar a sua situação específica. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E comenta aqui embaixo, você já começou a se planejar ou ainda está empurrando com a barriga? Lembra, o melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Planeja comigo, dados reais, planejamento sério, futuro seguro. Um forte abraço e até a próxima!